Olá pessoal, hoje eu vou fazer para vocês o doce de laranja cristalizado em tirinhas. Mas eu vou fazê-lo de um modo diferente e vocês vão se surpreender. E ele vai ficar bem mais suave e eu tenho certeza que vocês vão gostar da receita. Vamos lá? Para começar, nós vamos usar laranja. No meu caso aqui eu estou usando laranja Pera-Rio, mas eu escolhi uma laranja da casca bem grossa. E de preferência uns laranjas maiores. Mas a laranja Bahia também é muito boa para fazer, que eu uso muito a laranja Bahia também, e a laranja da terra. Mas no meu caso eu vou fazer com a laranja Pira-Rio, que é mais fácil de achar se caso vocês queiram fazer também o doce. Então o que nós vamos fazer primeiro? Nós temos dois jeitos de limpar a laranja. Usando ela inteira assim e raspando no lado mais fino do ralo, tá vendo? Do lado mais fino, nós vamos limpar dessa forma. Que é bem fácil, tá vendo? Só mesmo tirar a parte lisa da laranja, que é o sumo. Então é super fácil de fazer. Ou, que é outra forma também, mas que a gente pode fazer, cortar ela em cruz. Dessa forma. Só mesmo na superfície da casca, viu pessoal? Não é a laranja toda não. Só a superfície da casca. E nós vamos agora tirar com cuidado a casca da laranja. Assim. Que aí a gente pode chupar laranja, né? Ou bater para fazer o suco. Dessa forma. E depois que a gente tirar a casca da laranja, aí sim a gente pode também vir e limpar. Até ficar dessa forma. Tirei toda a parte lisa da laranja. E vai ficar como essas daqui, ó. Que eu já tinha feito também, tá vendo? Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar uma faca, né, fininha. E vamos cortar as tirinhas da laranja de acordo com como vocês quiserem. Mais fininha, mais larga, dessa forma. Depois de cortar todas as tirinhas da laranja, nós vamos cortando e colocando de molho. Eu vou dar uma outra dica para vocês. Necessariamente vocês não precisam fazer isso que eu estou mostrando aqui agora de uma vez não. À medida que vocês vão chupando a laranja, vocês vão fazendo isso. Chupa a laranja, corta as tirinhas, põe no saquinho de plástico e congela. E vai congelando, congelando para até juntar um tanto ideal que vocês queiram fazer o doce. E foi isso que eu fiz com essas aqui, ó. Todas essas aqui, que eu fiz aqui, ó, estavam congeladas. E agora, como eu tenho uma quantidade boa, resolvi fazer o doce e mostrar para vocês como que faz. Então, por isso, eu tenho essa aqui já na água, que estava congelada. E depois que vocês fizerem tudo isso aqui, aí nós vamos dar uma lavadinha nela numa água limpa e ferver. E nós vamos fazer 2 fervuras só. E não é o mesmo processo que eu uso para fazer o doce de laranja em pedaços, como esse aqui. Então esse aqui é diferente. Nós vamos ferver 2 vezes seguidas e já fazer o doce diretamente. E agora nós vamos lá pro fogão. Vamos lá. Então pessoal, depois que eu
terminei de limpar minhas laranjas, aquelas que eu estava limpando ali junto, mostrando para vocês. Essas aqui eu fiz hoje, né? Raspei hoje, cortei hoje, depois de raspada, eu dei uma lavadinha, passei umas 3, 4 águas nela aqui para enxaguar. Essa aqui que eu fiz hoje. E essa aqui, aquela que eu já tinha falado para vocês, que estava congelada. Então, aqui está a minha panela com a água quente. Então, nós vamos colocar aqui a laranja que eu limpei hoje. Vou colocar aqui para ferver. E essa aqui é a que estava congelada. Também vou colocar aqui para ferver tudo junto. E eu já estou deixando aqui uma chaleira com água fervendo. Vou até desligar que ela já está fervendo também. Para a hora que essa daqui levantar a fervura, aí eu vou deixar 5 minutos fervendo. Após a levantar a fervura. Aí deixar 5 minutos fervendo, para depois a gente escorrer e colocar uma outra água para ferver. E essa aqui que nós vamos ferver, nós vamos deixar tampada, porque nela está fervendo, também ela vai estar cozinhando, então já vai estar amaciando a nossa laranja para fazer o doce. E assim que ela levantar a fervura e passar os 5 minutos de fervura, eu volto com vocês. Então, pessoal, a laranja já está fervendo, tem uns 5 a 8 minutos que ela está fervendo. E agora nós vamos tirar para colocar uma outra água para ferver. Vou desligar. Nós vamos passar para aqui, para ficar mais fácil para escorrer. Vamos colocar a laranja aqui novamente. Como eu já tenho uma água aqui quente, posso colocar. Não colocar água fria, viu, pessoal? Porque senão vocês vão encroar a laranja e o doce vai ficar muito duro. Nem pensar de água fria, só água quente. E agora aqui nós vamos novamente deixar levantar fervura mais um pouco. E vamos aguardar. E eu volto com vocês assim que ela estiver no ponto ideal. Então, pessoal, a nossa laranja já está fervendo. Eu já deixei mais uns 5 a 8 minutos aqui fervendo. E agora nós vamos desligar o fogo. E já vamos colocar direto no tacho, onde nós vamos fazer o doce. Vamos lá. E agora eu vou colocar no fogo mais alto do meu fogão, que é o ideal de fazer doce. Vamos lá. Porque quanto maior o fogo, o doce ele fica mais concentrado, anda mais rápido e ferve mais. Porque quando o fogo é muito baixo, aí o que acontece? Parece que o doce ele cozinha demais. Então agora o que nós vamos fazer? Eu estou fazendo aqui mais ou menos umas 15 laranjas. Então eu vou acrescentar aqui 3 xícaras de açúcar cristal. E como o nosso doce não é com calda, então eu não queimo um pouquinho de açúcar, porque se fosse em calda, o que eu iria fazer? Queimar um pouquinho do açúcar para o caldo ficar bonito.
Mas como o nosso doce é seco, então não vai ter necessidade. E agora, depois que eu coloquei aqui o açúcar, eu vou colocar um pouquinho de água. Água quente, viu, gente? Não é água fria. Pra quê? Para cozinhar um pouquinho e o açúcar entrar na laranja. Então eu vou colocar um pouquinho de água, talvez eu precise colocar mais um pouquinho, mas nós vamos esperar para ver se a laranja vai ficar bem macinha só com essa quantidade que eu coloquei. E mesmo porque o açúcar também dá água, né? Nós vamos colocar alguns cravos, não muitos, mas o cravo é exatamente para dar um sabor especial no nosso doce, viu, gente? Não tem necessidade de ser muito. E agora nós vamos aguardar um pouquinho até que o açúcar todo derreta, para ter uma noção se a gente vai precisar de colocar pelo menos mais um pouquinho de água. Então vamos lá. Então, pessoal, o açúcar já derreteu, mas a água foi pouca. Eu vou colocar mais um pouco para cozinhar. E vou colocar também mais uma xícara de açúcar. Pelo tanto de laranja meu aqui, o açúcar tá pouco. Então eu coloquei 4 xícaras de açúcar, viu, pessoal? E agora sim nós vamos deixar a laranja cozinhando aqui. Então, pessoal, praticamente o nosso doce já secou aqui. Não tem quase caldo nenhum, vendo? Ó. E agora que vem uma dica legal para vocês e o que diferencia esse doce dos outros. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui uma xícara de açúcar refinado. Exatamente. Porque essa açúcar refinada, ela ajuda a dar crostazinha de açúcar nas nossas tirinhas de laranja. E faz com que ela seque rapidinho. Na hora que a gente coloca para secar, elas secam rapidinho. Faz uma diferença muito grande. Vocês vão ver depois. Vamos dar uma mexidinha aqui. O que vai acontecer? Ela vai começar a secar aqui e ficar meio que esbranquiçado o fundo do tacho. É sinal que ela já está secando. Aí nós vamos aguardar. Nós vamos ficar mexendo para que todas as tirinhas envolvam no açúcar. Vendo, pessoal? Já secou todo o caldo que está aqui dentro do tacho e ainda está um pouquinho molhadinho porque o fogo está ligado. Agora nós vamos desligar o fogo
E eu vou levar o tacho agora para a mesa para a gente colocar as tirinhas para secar. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem ver, o nosso doce está praticamente seco, tá vendo? Ele começou a dar essa casquinha aqui em volta do tacho, sinal que já estava no ponto. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, polvilhar um pouquinho de açúcar refinado aqui nesse tabuleiro. E nós vamos espalhar esses doces nossos aqui, para eles já irem começando a esfriar. Mas pode ser dessa forma, não precisa de ser tirinha por tirinha, pode ser dessa forma, porque depois que eles secam, a gente consegue separar as tirinhas. Então nós vamos fazer isso aqui até que ele esfrie. E depois que ele esfriar, aí nós vamos passar no açúcar refinado. Nós vamos fazer isso aqui com todos eles e procurar não deixar muito amontoado não, viu, pessoal? Deixa mais separadinho. Assim como eu estou fazendo. Agora nós vamos colocar em outro. E assim que eu terminar de fazer e elas estiverem frias, eu volto com vocês para a gente passar no açúcar e mostrar como que elas ficam depois de sequinhas. Eu volto já com vocês. Agora que as nossas tirinhas de laranja já esfriaram, agora nós vamos passar no açúcar para elas ficarem mais sequinhas. Então nós vamos, é com a mão mesmo que a gente tem que fazer. Nós vamos passando, colocando aqui no cantinho. Elas vão ficar soltinhas, a mesma coisa, não precisa de colocar uma por uma, porque elas secam separadinhas assim, ó. Tá vendo? Por isso que o açúcar refinado que eu falei para vocês faz toda a diferença na hora que tá secando o açúcar lá no tacho. É muito importante essa açúcar refinada no finalzinho. E agora aqui a gente vai deixar secar no tabuleiro mesmo, de preferência, talvez de um dia para o outro, viu, pessoal? Vai ficar bem sequinha. Então, pessoal, é isso aí das nossas tirinhas de laranja cristalizada. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Dá uma curtida lá no meu canal, se inscreva, por favor, e até uma próxima receita.